E aí pessoal, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo para tentar explicar um pouco para as pessoas do que aconteceu ontem no STF. Tivemos um julgamento importante, a finalização de julgamento importante, com modificação de entendimento da Suprema Corte. Muito foi discutido, as pessoas têm publicado, têm postado suas opiniões, então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer um pouco da explicação do que realmente aconteceu, das consequências. Bom, a ação se concluiu ontem pelo STF, onde houve o julgamento conjunto de 3 ADCs, que significa ação direta de constitucionalidade, foram a número 43, 44 e 54, e elas discutiam a aplicação ou não da prisão em segunda instância. O ministro Marco Aurélio foi o relator das ações e foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, que é o presidente do STF. Foram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa não é uma ação que vai discutir o processo de pessoa A, de pessoa B, mas sim são ações técnicas que visam esclarecer e buscar o entendimento da Suprema Corte para a aplicação dos demais casos, neste caso, a possibilidade da aplicação da prisão em segunda instância e a sua afronta ou não à Constituição Federal, visto que o Supremo Tribunal Federal ele é conhecido como guardião da Constituição Federal. Então, nós precisamos, antes de tudo, nos abstermos de posicionamento político, nos abstermos de vontades próprias e analisarmos o que aconteceu ontem no STF com um olhar técnico e com um olhar jurídico, unicamente dessa forma. Se há ou não a aplicação da lei penal, da lei. Neste caso, eles questionaram o artigo 283 do Código de Processo Penal, se infringia ou não a presunção de inocência, que está na Constituição Federal. Em segundo ponto, nós precisamos entender que toda lei, toda prisão, ela tem que estar baseada em lei. Nós precisamos ter alguma lei que regulamente a prisão para que ela possa ser aplicada. Não é possível simplesmente prender alguém, tirar a liberdade dessa pessoa sem uma previsão legal. Atualmente, nas normas que nós temos vigentes no país, nós temos algumas possibilidades de prisões. A conhecida prisão em flagrante, que é uma prisão pré-processual, que ocorre mesmo antes da instauração do inquérito. A prisão temporária e a prisão preventiva, que são conhecidas como prisões cautelares. E, por fim, a prisão definitiva, que é aquela que ocorre com a decisão de trânsito em julgado condenatório. Isso significa que determinada pessoa foi condenada, não cabe mais recursos, e aí ela vai cumprir a pena definitivamente, prisão definitiva. Bom, como nós podemos perceber, inicialmente não há qualquer diploma legal que fale sobre a possibilidade da prisão em segunda instância, visto que as possibilidades, como eu disse anteriormente, são essas. Aos que defendiam que a aplicação da prisão em segunda instância se justificaria pela morosidade do sistema judiciário, dizendo que isso culminaria inclusive na prescrição da execução penal, com a apresentação inclusive de dados estatísticos demonstrando que o processo demora para chegar na sua conclusão e que quando isso vem a acontecer, culmina na prescrição e, portanto, a pessoa fica impune à prática delituosa. Perceba que essa linha argumentativa, por mais chamativa que ela seja possível, por mais moral que ela tenha, ela não possui embasamento legal. Como eu disse anteriormente, a prisão ela precisa ter um embasamento legal. Dados estatísticos e a argumentação de que o sistema ele é demorado não estão dentre os argumentos possíveis para a prisão. Dessa forma, a gente pode perceber que esses argumentos, eles são válidos, mas eles não são legais e apresentáveis para uma prisão, uma execução provisória da pena. Já os que são contrários, os que dizem que não é possível fazer a prisão
de determinada pessoa em segunda instância estão baseados no artigo 283 do Código de Processo Penal e na Constituição, no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que é o próprio princípio da presunção de inocência. Bom, como nós percebemos, o argumento que encontra fundamento legal está naqueles que possuem o entendimento pela inaplicabilidade da prisão em segunda instância, pois se nós fizermos uma leitura exegética do artigo 283 do Código de Processo Penal, fizermos a interpretação com base no que está escrito, da forma como foi escrita, que o legislador quis escrever, nós podemos concluir que a prisão ela será legal e legítima quando houver flagrante delito, quando for por ordem escrita e fundamentada do magistrado, quando existir sentença penal condenatória com trânsito em julgado e em virtude de prisão temporária ou definitiva, ou preventiva, desculpa, em razão de prisão temporária ou preventiva. Com essa leitura, nós percebemos que a prisão emanada pelo magistrado, ela poderá ser preventiva, temporária ou definitiva. Nós não temos uma possibilidade de prisão de meio termo, por assim dizer. Uma vez que trânsito em julgado é o termo utilizado no meio jurídico para dizer que não cabe mais qualquer recurso das decisões que foram proferidas, tendo sido emanada a decisão pela última instância, pelo último órgão julgador, neste caso o STF. Então, uma decisão ela só vai transitar em julgado após a decisão final do STF, neste caso, e então podendo aplicar os seus efeitos, entre elas a prisão. Perceba que este entendimento ele está na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 58, que determina que alguém só será considerado efetivamente culpado após o trânsito em julgado, como eu expliquei que é o trânsito em julgado antes. Então, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, elas militam no mesmo sentido, elas vão no mesmo sentido de entender pela impossibilidade da prisão em segunda instância. Mais uma vez, eu volto e peço que quem esteja ouvindo e assistindo, lembre-se que nós aqui não estamos defendendo pessoa A, pessoa B, político, criminoso, por assim dizer, entre aspas, porque a pessoa só é considerada culpada realmente depois do trânsito julgado, mas nós precisamos entender como é que a lei determina e o judiciário deverá aplicar essa lei. Porque se nós não fizermos isso, o judiciário puder aplicar as leis ao seu bel prazer, da forma como bem entender, inclusive não aplicando o que diz o texto legal, nós correremos um grande risco e um impasse muito grande com relação a decisões futuras. Nós não teremos uma segurança jurídica para podermos ver que o judiciário está aplicando a lei. Isso é muito preocupante. Por fim, então, como eu disse, esse vídeo seria curto, eu só queria trazer algumas breves explicações sobre o que aconteceu ontem. Claro que assuntos nós teríamos para vídeos e mais vídeos, dividido por temas. Os votos foram bem longos, então cabem análises muito interessantes. Nós concluímos aqui, e foi concluído ontem pelos ministros, que a prisão em segunda instância ela é possível, ela não foi descartada totalmente, mas é necessário que estejam presentes alguns dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva, sendo então a exceção a prisão em segunda instância e a regra que a pessoa possa recorrer em liberdade. Agora, com a decisão de ontem, cada caso será analisado, os advogados, os defensores públicos entrarão com seus pedidos aos magistrados, que irão verificar caso a caso se a pessoa responderá em liberdade ou se a pessoa não responderá em liberdade, mantendo-se presa.
O vídeo é esse. Qualquer dúvida pode me escrever, nós vamos debater, inclusive das dúvidas que vierem nós podemos gravar outros vídeos, e eu agradeço que tenha ouvido-me e estou aberto para discussões, posicionamentos, se você concorda, se discorda, se acha que foi acertado o posicionamento dos ministros ontem, se não foi. Lembrando mais uma vez que nós tratamos de uma natureza técnica e não de uma natureza de vontade emocional e posicionamento sem embasamento legal, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.